A expulsão à chuva de verão caía forte sobre São Paulo naquela tarde de dezembro. Francisco Santos, de 68 anos, carregava uma mala velha de couro pela Rua Augusta, suas roupas encharcadas grudando no corpo magro. Seus passos eram lentos, não apenas pelo peso da bagagem, mas pelo peso da humilhação que acabara de viver. Pai, eu não aguento mais. O senhor só me traz problemas. As palavras do filho Roberto ainda ecoavam em sua mente como punhaladas. 43 anos, Francisco. 43 anos eu aguentei suas mentiras, suas promessas vazias. Agora chega. Francisco parou debaixo da marquise de uma padaria, na Vila Madalena, observando o movimento das pessoas que corriam da chuva. Ninguém olhava para ele, apenas mais um idoso nas ruas de uma metrópole indiferente. Seus dedos tremiam, não só do frio, mas da angústia que o consumia por dentro. A discussão tinha começado como tantas outras. Roberto chegara do trabalho, no escritório de contabilidade, cansado e estressado, para encontrar Francisco bebendo cerveja no sofá, assistindo televisão. De novo, pai? Que horas o senhor acordou hoje? Meio-dia? Francisco tentara se explicar, dizer que tinha saído para procurar trabalho, mas Roberto não acreditara. Com 68 anos, quem vai contratar o senhor? Para de mentir. A situação explodiu. Quando Roberto mencionou as contas em atraso. A luz vai ser cortada semana que vem, pai. O aluguel está atrasado 2 meses. Eu trabalho feito um condenado e o senhor aqui sem fazer nada. Francisco tentara falar sobre seus planos, sobre como as coisas iam melhorar, mas Roberto o interrompeu. Que planos? Que melhora? Faz 5 anos que o senhor mora aqui comigo, desde que a mamãe morreu, e só piorou. Seu filho é um idiota mesmo, né, velho? A voz veio de um homem sentado numa mesa da padaria. Era Joaquim, um aposentado de uns 70 anos, cabelos grisalhos e um sorriso bondoso no rosto. Desculpa, mas não deu para não escutar. Você está molhado até os ossos. Vem cá, vou pedir um café quente para você. Francisco hesitou, mas o frio e a gentileza do estranho o convenceram. Sentou-se à mesa, as gotas escorrendo do cabelo ralo. Obrigado, senhor. Joaquim Pereira. E você? Francisco Santos. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão firme. Filho ingrato? Perguntou Joaquim, servindo o café fumegante. Francisco suspirou fundo. Não sei mais o que pensar. Ele disse que eu só trago problemas, que precisa viver a vida dele sem se preocupar comigo. As lágrimas começaram a escorrer misturadas com a água da chuva. Talvez ele tenha razão. Talvez eu seja mesmo um fardo. Joaquim balançou a cabeça. Bobagem! Filho que expulsa pai de casa não conhece o valor da família. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, e eu daria qualquer coisa para ter mais tempo com ele. Francisco olhou pela janela, vendo Roberto chegar em casa do trabalho, provavelmente aliviado por não encontrá-lo lá. Onde você vai dormir? Hoje? Perguntou Joaquim, preocupado. Francisco encolheu os ombros. Não sei, talvez debaixo do viaduto ali na frente. Joaquim se levantou decidido. Nada disso. Você vai para minha casa. Tenho um quarto vazio desde que minha esposa morreu. Não é muito, mas é melhor que a rua. Enquanto caminhavam pela chuva, Francisco olhou para trás uma última vez, vendo a janela acesa do apartamento onde vivera por 5 anos. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, carregando consigo décadas de arrependimento e um segredo que nem Roberto, nem ninguém jamais imaginaria que ele guardava. O novo lar, casa de Joaquim no bairro da Lapa, era simples, mas acolhedora. Paredes pintadas de amarelo claro, móveis antigos bem conservados e fotografias de família espalhadas pela sala. O cheiro de café e pão caseiro pairava no ar, trazendo uma sensação de lar que Francisco não sentia há muito tempo. Minha Conceição sempre dizia que casa vazia é casa triste, comentou Joaquim, mostrando o quarto de hóspedes. Desde que ela partiu, há 2 anos, fico conversando sozinho,
Vai ser bom ter companhia. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira e uma janela que dava para um pequeno quintal com jabuticabeiras. Francisco sentou na cama, ainda processando os eventos do dia. Joaquim, eu não tenho como pagar aluguel agora. Minha aposentadoria é só um salário mínimo. Joaquim fez um gesto dispensando a preocupação. Quem falou em dinheiro? Você me ajuda com a casa. Fazemos companhia um ao outro. Isso vale... Mas que qualquer aluguel. Naquela primeira noite, Francisco mal conseguiu dormir. Cada ruído da casa estranha o fazia pensar em Roberto, imaginando se o filho estava se sentindo culpado ou aliviado. Às 3 da manhã, levantou-se e foi até a sala, onde encontrou Joaquim também acordado, mexendo no celular. Não consegue dormir também? Perguntou Joaquim. Francisco assentiu. Fico pensando se fiz alguma coisa muito errada para merecer isso. Joaquim preparou um chá de camomila e se sentaram à mesa da cozinha. Conta para mim como chegou a esse ponto. Às vezes falar ajuda. Francisco respirou fundo. Roberto sempre foi um bom menino, estudioso, responsável. Quando a mãe dele, Marta, morreu de câncer há 5 anos, eu fiquei perdido. Não sabia nem fazer um ovo frito direito. Sua voz tremeu. Ele me acolheu. Pagou todas as despesas do funeral, cuidou de tudo. Eu deveria ter sido mais grato. E o que aconteceu nesses 5 anos? Joaquim servia o chá, prestando atenção a cada palavra. Eu meio que desisti da vida. Parecia que nada mais fazia sentido sem a Marta. Roberto trabalhava o dia todo, chegava em casa cansado, e eu estava sempre lá, reclamando, bebendo, sem fazer nada de útil. Francisco pausou, lembrando-se de detalhes dolorosos. Ele tentou me incluir em atividades, me levar para conhecer os amigos dele, até conseguiu umas entrevistas de trabalho para mim. Mas eu sempre arranjava uma desculpa. Tinha medo de decepcioná-lo. Ainda mais, as lágrimas voltaram a aparecer. No fundo, acho que ele tem razão. Eu me tornei um peso. Joaquim ouviu em silêncio, depois colocou a mão no ombro de Francisco. Olha, eu não conheço toda a história, mas vou te dizer uma coisa. Pai e filho brigam, se magoam, mas no final sempre se acertam. Roberto agiu no impulso. Quando a raiva passar, ele vai sentir falta. Você acha? Francisco queria acreditar, mas a dor ainda estava muito viva. Tenho certeza, você verá. Joaquim levantou-se, indo até um armário da sala e voltando com um álbum de fotografias. Quer ver minha família? Às vezes ajuda a lembrar que não estamos sozinhos no mundo. Passaram o resto da madrugada folheando álbuns, Joaquim contando histórias de sua esposa Conceição, dos filhos que moravam em outros estados, dos netos que visitavam nas férias. Francisco se sentiu envolvido por aquela atmosfera familiar, algo que não experimentava há muito tempo. Quando o sol começou a nascer, Francisco percebeu que havia compartilhado mais sobre sua vida em uma noite do que em anos. Joaquim tinha o dom de ouvir sem julgar, de oferecer conforto sem dar sermões. Obrigado, Joaquim, por tudo. Não sei como vou retribuir tanta bondade. Retribui sendo você mesmo, Francisco, e quem sabe um dia você possa ajudar alguém da mesma forma. Joaquim sorriu, recolhendo as xícaras. Agora vamos dormir um pouco. Amanhã começa uma nova vida para nós dois. Deitado na cama do quarto de hóspedes, Francisco olhou pela janela e viu Roberto saindo para o trabalho no prédio do outro lado da rua. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Roberto parou, pareceu querer dizer alguma coisa, mas acabou baixando a cabeça e seguindo seu caminho. Segredos do Coração 2. Semanas se passaram na casa de Joaquim e Francisco começava a encontrar uma nova rotina. Acordava cedo, preparava café, cuidava do pequeno jardim e ajudava nas tarefas domésticas. À tarde, os 2 idosos se sentavam,
no quintal para conversar, observando os vizinhos e comentando sobre a vida. "Você está diferente, Francisco", observou Joaquim numa tarde de sol. "Mais animado, mais presente." Francisco sorriu, regando as plantas. "É estranho, mas me sinto mais útil aqui, em 2 semanas do que me senti em 5 anos na casa do Roberto." Pausou, pensativo. Talvez o problema não fosse só ele me expulsar. Talvez eu precisasse sair daquele ambiente. Joaquim assentiu, compreendendo. Às vezes, a gente se prende em lugares e situações que não fazem bem, mesmo quando são familiares. Ele observou Francisco com curiosidade. "Posso fazer uma pergunta pessoal? Em todos esses dias conversando, você nunca me contou o que fazia antes de se aposentar." Francisco ficou tenso, suas mãos parando de regar as plantas. Era a pergunta que ele temia, mas também sabia que chegaria uma hora. "Eu trabalhava com importação e exportação." A resposta veio hesitante, como se ele estivesse escolhendo cada palavra cuidadosamente. "Interessante. Deve ter viajado muito, conhecido lugares diferentes." Joaquim percebeu o desconforto do amigo, mas sua curiosidade natural falou mais alto. "Era uma empresa grande." Francisco engoliu em seco. "Era complexo, prefiro não falar muito sobre isso. Foram tempos difíceis." A verdade era que Francisco Santos havia sido muito mais do que um simples importador. Por 20 anos, ele gerenciou uma das maiores redes de contrabando de eletrônicos do Porto de Santos. Não eram drogas, não eram armas, eram produtos eletrônicos que entravam no país sem pagar impostos, numa operação que movimentava milhões de dólares. Francisco nunca se considerou um criminoso no sentido tradicional. Ele via seu trabalho como uma forma de democratizar o acesso à tecnologia, oferecendo produtos a preços mais baixos para famílias que não conseguiriam comprá-los de outra forma. "Eu ajudava pessoas comuns a terem acesso a coisas que só os ricos podiam comprar", costumava justificar para si mesmo. A operação funcionou perfeitamente por 2 décadas. Francisco tinha parceiros no porto, despachantes, caminhoneiros, vendedores em todo o interior de São Paulo. Ele era conhecido como Chico do Porto, um homem respeitado que nunca quebrava a palavra e nunca se envolvia com violência. "Francisco?" A voz de Joaquim o trouxe de volta ao presente. "Você ficou muito quieto. Disse alguma coisa errada?" Francisco balançou a cabeça, forçando um sorriso. "Não, desculpa. Só lembrei de algumas coisas do passado." Joaquim o observou com preocupação. "Olha, eu não quero ser intrometido. Cada um tem seus segredos." "Não é isso, Joaquim, é que..." Francisco sentou-se no banco do jardim, lutando com suas memórias. "Você já fez alguma coisa na vida que não tem orgulho, mas que na época parecia a coisa certa a fazer?" Joaquim sentou-se ao lado dele. "Claro, todo mundo já fez. Por quê?" Francisco olhou para as mãos, calejadas pelos anos de trabalho. "Eu não fui sempre esse velho inútil que o Roberto conhece. Houve uma época em que eu era bem-sucedido, muito bem-sucedido." Sua voz carregava uma mistura de nostalgia e arrependimento. "Mas cometi erros, grandes erros." "Que tipo de erros?" Joaquim perguntou suavemente. Francisco hesitou. "Erros que custaram tudo. Minha reputação, meu trabalho, quase minha família." Ele se levantou nervoso. "Um dia eu te conto tudo. Hoje não consigo." Joaquim respeitou o silêncio do amigo, mas ficou intrigado. Havia algo na postura de Francisco, na forma como ele falava sobre o passado, que sugeria muito mais do que um simples funcionário aposentado. Os ternos bem cortados pendurados no guarda-roupa, o relógio Rolex escondido na gaveta, pequenos detalhes que não combinavam com alguém que vivia de uma aposentadoria mínima. Naquela noite, Francisco deitou-se pensando em Roberto. Será que o filho desconfiava de alguma coisa?
Será que ele sabia dos 2 milhões de dólares escondidos no cofre do banco, fruto de anos de trabalho no porto? O dinheiro que Francisco havia guardado justamente pensando no futuro do filho, mas que nunca teve coragem de revelar. Um dia você vai entender, Roberto, murmurou para a escuridão do quarto. Um dia você vai saber que seu pai não era o fracasso que você pensa. O encontro inesperado era uma manhã de sábado, quando Francisco decidiu ir ao mercado municipal no centro da cidade. Joaquim havia pedido alguns ingredientes especiais para preparar uma feijoada, e Francisco insistiu em fazer as compras sozinho. Preciso sair um pouco, conhecer a cidade novamente, disse ele, pegando a lista e uma quantia de dinheiro. O mercado municipal estava movimentado como sempre. Francisco caminhava entre as bancas, observando a variedade de produtos, quando ouviu uma voz familiar gritando: "Por favor, alguém me ajuda! Meu pai está passando mal!" Era Roberto, segurando um homem idoso que havia desmaiado perto da banca de frutas. Francisco sentiu o coração acelerar. Sem pensar duas vezes, correu até o filho. "Roberto, o que aconteceu?" Roberto olhou surpreso para o pai, mas a urgência da situação falou mais alto. "Pai, este senhor desmaiou do nada. Acho que ele está tendo um infarto." Instintivamente, Francisco assumiu o controle da situação. Ajoelhou-se ao lado do idoso, verificou o pulso, examinou as pupilas. "Chama o SAMU, rápido, e pede para alguém trazer água." Sua voz era firme, autoritária, muito diferente do homem derrotado que Roberto conhecia. Enquanto esperavam a ambulância, Francisco manteve o homem consciente, conversando com ele, verificando seus sinais vitais. Roberto observava impressionado. "Pai, como o senhor sabe fazer isso?" Francisco olhou para o filho. "Aprendi algumas coisas na vida, filho. Nem tudo que seu pai fez foi inútil." O homem que havia desmaiado era Antônio Ferreira, de 75 anos, vendedor aposentado de uma das bancas. Quando os paramédicos chegaram, Francisco explicou detalhadamente os sintomas observados, o que impressionou os profissionais. "O senhor tem formação médica?" perguntou um deles. "Não, mas já presenciei muitas situações assim", respondeu. Francisco, enigmático. No hospital, enquanto esperavam notícias de Antônio, pai e filho se sentaram lado a lado, em silêncio. Roberto finalmente quebrou o gelo. "Pai, eu não sabia que o senhor sabia primeiros socorros assim." Francisco suspirou. "Há muita coisa que você não sabe sobre mim, Roberto. Como está se sentindo? Onde está morando?" A pergunta veio, carregada de culpa. Francisco percebeu o tom do filho e sentiu uma pontada de esperança. "Estou bem. Um amigo me acolheu, um homem bom, chamado Joaquim." Roberto baixou os olhos. "Pai, naquele dia eu estava muito nervoso. Falei coisas. Você falou o que estava sentindo, filho. E talvez tivesse razão em alguns pontos." Francisco colocou a mão no ombro de Roberto. "Eu realmente me acomodei e parei de lutar, mas estar fora de casa me fez perceber algumas coisas." Roberto olhou para o pai, surpreso com a maturidade da resposta. Um médico se aproximou com boas notícias. Antônio estava estável, havia sofrido apenas um mal-estar devido ao calor e desidratação. "Graças à ação rápida dos senhores, evitamos algo mais grave", disse o médico, cumprimentando Francisco e Roberto. Caminhando para fora do hospital, Roberto hesitou antes de falar. "Pai, quer almoçar comigo? Tem um restaurante ali perto, que a gente sempre ia com a mamãe." Francisco sorriu, sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo. "Claro, filho. Seria um prazer." No restaurante, entre garfadas de feijoada, Roberto começou a contar sobre seu trabalho, suas preocupações, seus planos. Francisco ouviu com atenção, fazendo perguntas inteligentes, oferecendo conselhos práticos. "Pai, o senhor está diferente, mais presente." Roberto pausou. "Sempre achei que o senhor não se interessava pela minha vida."
Eu sempre me interessei, Roberto. Talvez não soubesse demonstrar. Francisco escolheu suas palavras cuidadosamente. A morte da sua mãe me desorientou muito. Eu me fechei, me afastei de tudo que era importante, inclusive de você. Roberto sentiu os olhos marejando. Eu senti muito sua falta essa semana, pai. Francisco sentiu que era o momento de começar a revelar parte da verdade. Roberto, eu preciso te contar algumas coisas sobre meu passado, sobre quem eu era antes de me tornar esse homem que você conhece. Roberto franziu a testa, intrigado. Que tipo de coisas? Coisas que podem mudar a opinião que você tem sobre mim, para melhor ou para pior. Francisco respirou fundo. Mas primeiro, eu quero que você saiba que tudo que eu fiz na vida foi pensando em você e em sua mãe, mesmo quando parecia que eu não me importava. Roberto segurou a mão do pai. Pai, seja o que for, nós podemos conversar. Somos família. Francisco apertou a mão do filho, sentindo que talvez fosse possível reconstruir a ponte que havia sido destruída. Então que tal se eu for em casa amanhã? Há coisas que preciso te mostrar. Revelações do passadono. Domingo seguinte, Francisco chegou ao apartamento de Roberto carregando uma pasta de couro antiga e visivelmente nervoso. Roberto havia preparado café e pão de açúcar, tentando criar um ambiente acolhedor para a conversa que ambos sabiam ser crucial para o futuro de sua relação. Pai, antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu semana passada, começou Roberto, servindo o café. Eu estava estressado, mas isso não justifica ter expulsado o senhor de casa daquela forma. Francisco acenou com a cabeça, agradecendo, mas seu foco estava na pasta que trouxera. Roberto, o que eu vou te contar hoje pode mudar tudo entre nós. Francisco começou abrindo a pasta com mãos trêmulas. Por muito tempo, achei que proteger você da verdade era a melhor opção. Mas depois do que aconteceu, percebi que mentiras e omissões só nos afastaram ainda mais. Francisco retirou da pasta alguns documentos antigos, fotografias em preto e branco e recortes de jornal amarelados pelo tempo. Seu pai não foi sempre esse homem desanimado que você conhece. Houve uma época em que eu era conhecido como Chico do Porto, um dos maiores operadores de importação não oficial do Porto de Santos. Roberto examinou as fotografias, vendo seu pai mais jovem ao lado de caminhões carregados, cercado por homens de negócios, em escritórios luxuosos. Pai, eu não entendo. O senhor sempre disse que trabalhava com papelada em uma empresa pequena. Francisco respirou fundo. Menti para proteger você e sua mãe. Meu trabalho era, digamos, irregular. Irregular como? Roberto estava visivelmente confuso. Francisco mostrou recortes de jornal que mencionavam grandes apreensões de produtos eletrônicos contrabandeados. Eu coordenava a entrada de produtos importados sem passar pela alfândega oficial. Celulares, computadores, televisões, equipamentos que chegavam aqui custando 1/3 do preço das lojas convencionais. Roberto deixou escapar um suspiro de surpresa. Pai, o senhor está me dizendo que era um contrabandista, sim. Mas não do tipo que você está imaginando. Francisco se apressou em explicar. Nunca mexemos com drogas, armas ou qualquer coisa que pudesse machucar pessoas. Eram apenas produtos que facilitavam a vida das famílias brasileiras. Francisco continuou sua explicação, detalhando como a operação funcionava. Navios chegavam de madrugada. Produtos eram descarregados em pontos específicos, distribuídos por uma rede de caminhoneiros e vendedores espalhados pelo interior. Empreguei centenas de pessoas, Roberto. Famílias inteiras viviam dessa atividade. E como isso acabou? Roberto perguntou, ainda processando as informações. Francisco mostrou um recorte de jornal de 1998, com a manchete: Operação Porto Limpo desmantela esquema de contrabando. A Polícia Federal descobriu tudo.
Prisões, investigações, processos, perdi tudo da noite para o dia. O senhor foi preso? A voz de Roberto carregava preocupação. 3 meses. Depois fiquei 2 anos respondendo em liberdade até ser absolvido da maioria das acusações. Francisco olhou para as mãos, mas o estrago estava feito. Minha reputação, meus contatos, tudo havia desaparecido. Roberto se levantou, caminhando até a janela. Pai, a mamãe sabia de tudo isso? Sabia parcialmente. Ela pensava que eu trabalhava com importação legal, mas desconfiava que havia algo mais. Nunca quis detalhes, apenas pedia para eu ter cuidado. Francisco se aproximou do filho. Quando tudo desmoronou, ela me apoiou completamente. Nunca me criticou, nunca me abandonou. E por que nunca me contou? Roberto se virou para enfrentar o pai. Tinha medo da sua reação, medo de que você perdesse o respeito por mim. Francisco pausou. E tinha vergonha, vergonha de ter perdido tudo, de ter decepcionado sua mãe, de não ter conseguido oferecer a você o futuro que planejei. Roberto absorveu as informações em silêncio por alguns minutos. Finalmente perguntou: Pai, se o senhor perdeu tudo, como conseguiu pagar meus estudos na faculdade? Como sempre houve comida em casa, mesmo depois que tudo desmoronou? Francisco sorriu tristemente. Essa é a parte da história que eu ainda não contei. Francisco retornou à pasta e retirou uma chave pequena e dourada. Roberto, seu pai pode ter perdido sua reputação, seus contatos e sua posição, mas não perdeu tudo. Ele segurou a chave, olhando diretamente nos olhos do filho. Existem coisas que guardei, pensando sempre no seu futuro. Coisas que podem mudar nossa vida novamente. Roberto olhou para a chave, depois para o pai. Que tipo de coisas, pai? Francisco guardou os documentos na pasta, levantou-se e caminhou até Roberto. Coisas que exigem que você confie em mim mais uma vez. Você está disposto a fazer isso? O cofre secretona. Segunda-feira seguinte, Francisco e Roberto caminhavam pelas ruas do centro de São Paulo em direção ao Banco do Brasil da Praça da República. Francisco carregava a mesma pasta de couro, agora acompanhado de uma maleta pequena e discreta. Roberto, nervoso e curioso, seguia o pai sem fazer muitas perguntas. Pai, tem certeza de que não quer me explicar aonde estamos indo? Perguntou Roberto pela 3ª vez. Francisco sorriu misteriosamente. Filho, algumas coisas precisam ser vistas para serem acreditadas. Confie em mim mais alguns minutos. Eles entraram no banco e Francisco se dirigiu diretamente ao setor de cofres. Bom dia, Sr. Santos, cumprimentou a funcionária, uma mulher de meia idade chamada Dalva. Faz tempo que não vem aqui. Tudo bem? Francisco acenou positivamente. Tudo ótimo, Dalva. Preciso acessar meu cofre. Este é meu filho Roberto, que mencionei algumas vezes. Dalva sorriu calorosamente. Claro, vamos às formalidades então. Após a verificação de identidade e assinatura, Dalva os conduziu ao subsolo do banco, onde ficavam os cofres de segurança. Roberto observava tudo com crescente curiosidade. Pai, há quanto tempo o senhor tem um cofre aqui? 23 anos, filho. Desde 2002. Francisco localizou seu cofre, número 247, e inseriu sua chave junto com a do banco. Quando o cofre se abriu, Roberto quase perdeu o fôlego. Maços e maços de dólares americanos estavam organizadamente empilhados, junto com alguns documentos e uma pequena caixa de joias. Francisco manteve a calma, retirando alguns documentos específicos e colocando-os na maleta. Pai! Roberto sussurrou, incrédulo. Francisco fechou o cofre rapidamente. Não aqui, filho. Vamos para um lugar mais reservado. Eles saíram do banco em silêncio, caminhando até uma praça próxima, onde se sentaram em um banco isolado. Roberto, o que você viu no cofre representa 20 anos de trabalho cuidadoso, Francisco começou a explicar.
Quando coordenava as operações no porto, sempre separava uma porcentagem dos lucros, pensando no futuro incerto. Nunca se sabia quando tudo poderia acabar. Roberto balançou a cabeça, ainda processando. Quanto tem ali? 2 milhões. De dólares, Francisco respondeu diretamente. Dinheiro guardado ao longo de 2 décadas, sempre com um objetivo: garantir seu futuro e o da sua família. Roberto se levantou do banco, andando nervosamente. Pai, esse dinheiro é legal? Não vai trazer problemas? Francisco abriu a maleta e mostrou diversos documentos. Todos os impostos foram pagos através de uma empresa de consultoria que mantive após o fim das operações principais. O dinheiro passou por auditoria da Receita Federal em 2003, durante as investigações. Está tudo regularizado. Roberto examinou os papéis, reconhecendo carimbos oficiais e assinaturas autenticadas. Mas, pai, por que nunca me contou? Eu passei anos achando que éramos pobres, que o senhor havia perdido tudo. Roberto sentou-se novamente confuso. Porque tinha medo de que você seguisse meus passos, Francisco explicou. Queria que você construísse sua própria vida, de forma honesta e limpa. Francisco mostrou outros documentos da maleta. Roberto, esse dinheiro não era para mim, era para você, para sua educação, para sua casa própria, para seus filhos no futuro. Ele pausou, emocionado. Quando sua mãe ficou doente, usei parte dele para pagar os melhores tratamentos. Quando você se formou, usei outra parte para quitar as mensalidades em atraso. Então, quando eu achava que éramos uma família de classe média baixa, Roberto começou a conectar os pontos. Vocês estavam me protegendo, me dando tudo, mas sem me contar a verdade. Francisco assentiu. Sua mãe concordava. Achávamos que era melhor você crescer com humildade, sabendo o valor do trabalho honesto. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, observando o movimento da praça. Crianças brincavam, idosos conversavam. A vida seguia seu curso normal, enquanto ele processava a revelação de que sua família havia guardado um segredo tão grande por tanto tempo. Pai, e agora? O que fazemos com essa informação, com esse dinheiro? Francisco fechou a maleta e olhou diretamente nos olhos do filho. Isso depende de você, Roberto. O dinheiro sempre foi seu. Eu apenas o guardei até você estar pronto. Roberto sentiu o peso da responsabilidade. Pronto para quê? Francisco sorriu. Pronto para decidir que tipo de homem você quer ser. Se quer usar esse dinheiro para construir algo positivo, para ajudar outras pessoas, para fazer a diferença no mundo. Ele pausou. Ou se prefere que eu doe tudo para instituições de caridade e nunca mais toquemos nesse assunto. Pai, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Roberto estava visivelmente sobrecarregado. É muita informação, muita responsabilidade. Francisco se levantou, colocando a mão no ombro do filho. Claro, não há pressa. O dinheiro esperou 23 anos, pode esperar mais um pouco. Enquanto caminhavam de volta para casa, Roberto percebeu que olhava para o pai com outros olhos. O homem que ele havia considerado um fracassado, na verdade, era alguém que havia sacrificado sua reputação, sua tranquilidade e sua honestidade para garantir o futuro da família. Pai, eu quero que o senhor volte para casa, para nossa casa. Francisco parou de caminhar surpreso. Roberto, você tem certeza? Tenho, mais do que certeza. Roberto abraçou o pai pela primeira vez em anos. Eu expulsei de casa o homem mais importante da minha vida sem nem conhecer sua verdadeira história. Isso não vai acontecer novamente. Naquela tarde, Francisco voltou à casa de Joaquim para buscar suas coisas. Então, você vai voltar para seu filho? Perguntou o amigo, ajudando a fazer as malas. Sim, Joaquim. E dessa vez vai ser diferente. Vamos construir uma relação baseada na verdade. Joaquim sorriu. Eu sabia que vocês se acertariam. Família é sagrada. Joaquim, eu
Nunca vou esquecer o que você fez por mim, Francisco disse abraçando o amigo. Você me acolheu quando eu mais precisava. Me ouviu sem julgar, me deu forças para enfrentar meus medos. Joaquim deu tapinhas nas costas do amigo. E você me deu companhia quando eu mais precisava. Somos quites. Francisco hesitou antes de sair. Joaquim, se um dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procure. Prometo que farei tudo ao meu alcance para ajudar. Joaquim sorriu misteriosamente. Guardo essa promessa, Francisco, e fico feliz sabendo que fiz a diferença na vida de alguém. Quando Francisco chegou ao apartamento de Roberto com suas malas, encontrou o filho reorganizando o quarto que havia sido seu. Comprei lençóis novos, troquei o colchão, até comprei uma televisão pequena para o senhor assistir seus programas, disse Roberto visivelmente emocionado. Naquela noite, pai e filho jantaram juntos pela primeira vez em meses, conversando sobre planos futuros, sobre sonhos e sobre como utilizariam os recursos que Francisco havia guardado durante tantos anos. Pai, eu estava pensando, que tal montarmos uma empresa juntos? Algo legal, transparente, que possa ajudar outras famílias? Francisco sorriu, sentindo que finalmente havia chegado o momento de transformar seu passado controverso em um futuro promissor. Roberto, acho que essa é a melhor ideia que você já teve. Recomeços e novos horizontes. 6 meses depois, Francisco e Roberto inauguravam a Santos Anfilho Consultoria em Comércio Exterior, uma empresa especializada em orientar pequenos e médios empresários nos processos legais de importação e exportação. O escritório, localizado em um prédio comercial moderno na Vila Olímpia, tinha vista para a cidade e representava muito mais que um negócio. Era a materialização da reconciliação entre pai e filho. Pai, chegou mais um cliente interessado em importar equipamentos médicos do Paraguai, anunciou Roberto, entrando na sala de Francisco com uma pasta nas mãos. Francisco, agora vestindo um terno bem cortado e irradiando confiança, analisou os documentos. Perfeito. Vamos mostrar a ele como fazer tudo dentro da lei, pagando todos os impostos, mas ainda assim com margem de lucro decente. A empresa havia se tornado rapidamente uma referência no mercado. Francisco usava toda a sua experiência e conhecimento do comércio exterior, agora aplicados de forma totalmente legal para ajudar empresários que antes recorriam a métodos irregulares. É irônico, comentava ele com Roberto. Agora ganho dinheiro ensinando as pessoas a não fazerem o que eu fazia antes. Roberto havia se tornado um especialista em legislação aduaneira, complementando perfeitamente os conhecimentos práticos do pai. Pai, o senhor viu? Conseguimos economizar R$40 mil em impostos para aquele cliente de Ribeirão Preto. Tudo legalmente. Ele ficou tão feliz que já indicou 3 amigos. Francisco sorriu orgulhoso. E ainda sobrou margem. Boa para ele. Todo mundo ganha. A empresa não era apenas um negócio lucrativo. Era também uma forma de Francisco se redimir com sua consciência. Roberto, você sabe o que mais me deixa feliz nessa empresa? É poder dormir tranquilo, sabendo que estamos ajudando pessoas de verdade, sem enganar ninguém, sem burlar leis. Roberto concordou. E eu aprendi mais sobre negócios nesses 6 meses do que em toda a minha vida. Numa tarde de sexta-feira, Francisco recebeu uma ligação inesperada. Era Joaquim, o amigo que o havia acolhido nos momentos mais difíceis. Francisco, você poderia me encontrar no Hospital São Paulo? É urgente. Sem hesitar, Francisco cancelou seus compromissos e correu para o hospital, onde encontrou Joaquim visivelmente preocupado. Joaquim, o que aconteceu? Francisco abraçou o amigo. É minha neta, Amanda. Ela precisa de uma cirurgia cardíaca urgente, mas o plano de saúde está negando a cobertura. Os médicos dizem que não pode esperar. Joaquim mostrou os exames. Médicos, a cirurgia custa R$200 mil. Eu não tenho esse dinheiro. Francisco não pensou 2 vezes.
Joaquim, você lembra da promessa que fiz quando saí da sua casa? Que se um dia você precisasse de alguma coisa, eu faria tudo para ajudar? Joaquim assentiu esperançoso. Pois então, a cirurgia da Amanda será paga, hoje mesmo. Francisco, eu não posso aceitar. Joaquim começou a protestar, mas Francisco o interrompeu. Claro que pode. Você me salvou quando eu estava na sarjeta. Agora é minha vez de salvar sua família. Naquela mesma tarde, Francisco transferiu o dinheiro necessário e Amanda foi operada no dia seguinte. A cirurgia foi um sucesso completo. Pai, o que o senhor fez foi lindo, disse Roberto quando soube da história. Joaquim foi fundamental na nossa reconciliação. Se não fosse por ele, talvez nunca tivéssemos nos acertado. Francisco refletiu sobre os eventos dos últimos meses. Roberto, sabe qual foi a maior lição que aprendi? Dinheiro só tem valor quando usado para fazer o bem. A empresa continuou crescendo e Francisco decidiu implementar um programa social. Roberto, que tal destinarmos 10% dos nossos lucros para ajudar famílias carentes a regularizarem seus pequenos negócios? A ideia se materializou no projeto Negócio Legal, que oferecia consultoria gratuita para microempreendedores. Pai, o senhor já ajudou mais de 50 famílias a legalizarem seus negócios este ano, observou Roberto, revisando os relatórios do projeto social. E sabe o que mais me impressiona? Todas elas estão prosperando, pagando impostos, contribuindo para a economia formal. Francisco sorria satisfeito. É assim que se constrói um país melhor, filho. Uma família de cada vez. Um ano após a abertura da empresa, Francisco e Roberto organizaram uma festa de aniversário da Santos em Filho. Joaquim estava presente, acompanhado de Amanda, completamente recuperada. Clientes, funcionários e amigos comemoravam não apenas o sucesso profissional, mas a transformação pessoal de Francisco. Quero fazer um brinde, anunciou Francisco, levantando sua taça. Há 1 ano e meio, eu era um homem perdido, sem perspectivas, considerado um fardo pela própria família. Hoje, tenho uma empresa próspera, um relacionamento renovado com meu filho e a consciência tranquila de estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Ele olhou para Roberto com orgulho. Meu filho me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que família é o bem mais precioso que temos e que segundas chances existem para quem tem coragem de aproveitá-las. Roberto se emocionou, abraçando o pai na frente de todos os convidados. E eu quero dizer uma coisa, acrescentou Roberto. Meu pai me ensinou que julgar as pessoas pelas aparências é o maior erro que podemos cometer. O homem que eu achava que não prestava na verdade sempre foi meu maior exemplo de determinação e amor incondicional. Naquela noite, quando a festa terminou e eles voltaram para casa, Francisco e Roberto se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Pai, o senhor se arrepende de alguma coisa? Perguntou Roberto. Francisco pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter mentido para você durante tantos anos. Me arrependo de não ter tido coragem de contar minha história antes, mas não me arrependo das escolhas que fiz para proteger nossa família. Ele pausou, olhando para o céu estrelado. E você, Roberto, se arrepende de ter me expulsado de casa? Roberto sorriu. Não, pai, porque foi isso que nos levou até aqui. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um refletindo sobre a jornada que os havia trazido até aquele momento. Pai, prometa uma coisa, disse Roberto finalmente. Nunca mais vamos deixar orgulho ou mal-entendidos se interporem entre nós. Somos família e família se apoia, não importa o que aconteça. Francisco estendeu a mão para o filho. Prometido.
E você promete que sempre será honesto comigo, mesmo quando a verdade for difícil de ouvir? Prometido, respondeu Roberto, apertando a mão do pai. Enquanto as luzes da cidade piscavam na distância, Francisco Santos refletia sobre sua jornada extraordinária. De Chico do Porto, a pai rejeitado, de morador de rua a empresário respeitado, sua vida havia sido uma montanha-russa de altos e baixos. Mas naquele momento, aos 69 anos, ele finalmente havia encontrado a paz que procurava. O dinheiro escondido, por tantos anos, havia servido seu propósito. Não apenas garantir o futuro financeiro da família, mas transformar 2 vidas e impactar positivamente dezenas de outras. Francisco aprendeu que verdadeira riqueza não está no que guardamos para nós mesmos, mas no que compartilhamos com aqueles que amamos. E Roberto descobriu que seu pai nunca havia sido o fracasso que imaginava, mas sim um homem complexo, falho, como todos, mas movido por um amor incondicional pela família. A expulsão, que parecia o fim de tudo na verdade, foi o começo de uma nova história. Uma história de perdão, recomeço e segundas chances. Fim.